Fala, meus amigos queridos, nós aqui mais uma vez trazendo um conteúdo de qualidade para você que é advogado, que nos segue nesse canal. Mas aqui a regra é a seguinte: cada um faz a sua parte, a vida funciona assim. Nós estamos fazendo nossa parte, trazendo um conteúdo de qualidade para você que é advogado, que quer atuar na prática, na área trabalhista. Então nós vamos trazer mais um tema sobre audiência e o tema de hoje é protestos. Como fazer protestos em audiência na prática? Beleza? Mas faça a sua parte agora. Deixe aquele like precioso que nos ajuda aqui no nosso trabalho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos, ou aquele amigo advogado que também está iniciando carreira, que fez faculdade com você, ou que está na faculdade, de repente você está concluindo ainda. E por fim, ative o sininho, meu amigo, que aí você recebe as nossas notificações sempre que a gente subir um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Importante dizer para você que nós todos os dias estamos subindo conteúdo sobre a área trabalhista, sobre a atuação do advogado na área trabalhista, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que acontece corriqueiramente todos os dias para o advogado na audiência, que são os protestos em audiência. Como fazer protesto na prática? Eu sei que você não aprendeu isso na faculdade. A faculdade possivelmente não, eu tenho certeza, a sua faculdade não te ensinou como fazer protesto em audiência. Talvez falou assim uma pincelada muito rápida e você nem se atentou o que realmente, para que serve o protesto em audiência. Mas para você que é advogado, atuante ou que pelo menos deseja atuar, em especial na área trabalhista, uma excelente área para trabalhar, eu quero te trazer algumas dicas hoje sobre protestos. Beleza? Meus amigos, é o seguinte: o direito de produzir prova, ele é inerente à parte. As partes podem requerer ao juiz a produção das provas, indicar os meios pelos quais ele deseja que essa prova seja produzida. Porém, o juiz ele pode indeferir. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, se você está produzindo uma prova testemunhal, você pode, por exemplo, requerer a produção de prova testemunhal, o juiz indeferir. Você pode alertar o juízo na necessidade de prova pericial e o juízo indeferir. E quando houver um indeferimento e que você não esteja de acordo, o instrumento pelo qual você deve utilizar para marcar o processo, de repente discutir isso em fase recursal, é o protesto. E por que isso? Você me pergunta, por que isso, Salvador? Deixa eu dizer para você. Você vai protestar porque no processo do trabalho, diferentemente do que ocorre no processo civil e outras áreas, é que no processo do trabalho você não tem como recorrer imediatamente de uma decisão interlocutória. Então, quando o juiz ele dá um despacho indeferindo um requerimento seu, por exemplo, de a marcação de uma audiência para ouvir testemunha, toda vez que o juiz dá esse despacho, que é uma decisão interlocutória, você não tem como recorrer imediatamente, como, por exemplo, acontece na seara civil, que você tem o recurso de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias. No processo do trabalho, é diferente. O agravo de instrumento ele até existe, mas ele tem outra finalidade. A finalidade do agravo de instrumento no processo do trabalho é destrancar um recurso, por exemplo, que você interpôs, e o juízo de admissibilidade ele não fez subir o recurso. Então você vai interpor um agravo de instrumento para destrancar esse recurso e ele subir. O que a finalidade do agravo de instrumento na justiça comum civil é que ele serve para impugnar a decisão interlocutória, como eu disse. Beleza? Dito isto, você precisa saber que o protesto é um instrumento pelo qual você usa de forma imediata. Você teve um indeferimento, uma negativa do juiz, você vai fazer o quê? Protestar. Você vai fazer constar. Por quê? Porque o seu pedido de produção de prova ele não é um pedido líquido e certo. A produção de prova ela não é um direito líquido e certo da parte. Então, se você requereu e você entende que essa prova é extremamente necessária,
ou até no decorrer da prova, uma pergunta que você faz numa instrução processual e essa pergunta é indeferida pelo juiz, você, advogado, deve imediatamente fazer constar o seu protesto, beleza? Então, assim, ó, o fato de ser incontrovérsia, as provas pelas quais você... o fato de ter determinado assunto incontroverso e você necessitar da produção de prova, não quer dizer que esta prova ela já é inerente ao direito da parte. Não é, certo? Porque o juiz, analisando o pedido, ele pode indeferir. E diante disso, desse indeferimento, é extremamente necessário que o advogado se atente para a necessidade de fazer constar o seu protesto na própria audiência, ou ainda que não seja em audiência. Se você fez um requerimento nos autos e o juiz indeferiu esse requerimento e você entende extremamente necessário, você vai fazer constar os seus protestos na audiência, tá bom? E essa necessidade de protestar se dá pelo fato de que o advogado constitui suas provas não somente para convencer o juiz que está analisando o processo no primeiro momento, mas você, quando você constitui sua prova, você já está pensando num segundo momento, você está pensando já na possibilidade de necessidade de interposição de um possível recurso, no caso de uma sentença vir contrária à sua tese, certo? Então, se essa sentença ela vem contrária, se você não protestou no momento devido, você não vai poder arguir isso, uma possível nulidade, por exemplo, ou cerceamento de defesa na fase recursal, no segundo grau. Você não vai poder trazer essa discussão especificamente sobre aquele determinado tema que o juiz indeferiu, seja uma prova, seja uma pergunta para a produção da prova que foi indeferida. Se você não protesta, fica subentendido que você simplesmente aderiu ao indeferimento do juiz. Você simplesmente se manteve inerte, você não se utilizou do meio pelo qual você teria para impugnar aquele indeferimento, e sendo assim, meu amigo, você não vai poder discutir isso em um segundo plano, né, na fase de recurso, certo? É sempre de bom ouvir também lembrar que as nulidades somente serão declaradas por provocação das partes. É a leitura que nós temos lá do artigo 795 da CLT. Então, se você não protesta, meu querido amigo, você não tem como arguir nulidade em um segundo momento. Por isso que o protesto ele deve constar na primeira, diga comigo, primeira oportunidade em que o advogado pudesse manifestar, sob pena de preclusão. Então, se é em audiência, você está constituindo prova oral, no mesmo momento do indeferimento, você vai solicitar ao juiz, excelência, pela ordem, gostaria que Vossa Excelência fizesse constar o meu protesto nos autos, tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho como fazer esses protestos. Ao contrário do que muita gente fala aí, muita gente pensa, na verdade todo advogado em início de carreira pensa que o protesto ele deve ser muito bem fundamentado e por isso cria-se um bloqueio no advogado de protestar em audiência. Isso porque o advogado pensa que ele precisa fundamentar muito bem e ele fica tenso. E na hora H, controle emocional ele não tem para poder formular o seu protesto. E o protesto ele precisa simplesmente ser marcado, querido. Ele precisa ser feito. Mas você não necessita fundamentar o protesto. Isso porque a gente vai ver aqui, a fundamentação dos protestos, ele pode, ao invés de ajudar, pode prejudicar a sua tese, porque uma vez que você fundamenta os protestos, você fundamentou, você motivou o porquê que você está marcando o processo ali, quando chegar o momento de recurso, se a decisão ela vem contrária à sua tese, ela vem prejudicando o seu cliente e você fundamentou, né? Você foi lá de forma muito bem fundamentada, disse qual era o motivo que você estava protestando,
quando chega na fase recursal, você não pode mudar os fundamentos do recurso inerente àquele protesto. Porque se você disse que você está protestando pelo motivo A, você não pode agora no recurso, porque a decisão ela pode vir de forma que os fundamentos do protesto ele não cabe para a decisão, ele não impede que a decisão venha contrária. Então, quando você pega esses fundamentos e você olha para o recurso, você muda ele, aí o seu protesto ele fica inválido, porque ele já foi fundamentado. Então, o que você precisa fazer? Apenas se lembrar o seguinte: eu preciso protestar. Então, sempre seja simples, sucinto e direto. Você não pode esquecer de protestar. O protesto ele tem que constar tão somente e diretamente ao fato que levou você a protestar. Você fez uma pergunta, o juiz indeferiu. Excelência, então, por favor, conste o indeferimento. O simples fato do juiz constar que fica indeferida a pergunta tal, já consta ali o seu protesto. Já é motivo suficiente para que você, em grau de recurso, possa fundamentar, dizendo que a resposta àquela pergunta poderia responder tal fato que está sendo discutido na lide. Certo? Então, isso por si só já é um protesto. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai requerer que o juiz conste, no caso da pergunta, o indeferimento. E o juiz ele vai fazer o quê? Vai colocar lá. Fica indeferida a pergunta tal do advogado, do reclamante, da reclamada. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. O primeiro ponto a se observar no tocante à necessidade de protestar está no fato de que um processo que tem como um dos princípios basilares a celeridade, certo? Somado à não possibilidade, como eu disse, de interposição imediata de recurso por decisões interlocutórias, certo? Isso está lá na leitura do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Então, esse é o motivo que fundamenta aqui, te dá embasamento para registrar o protesto. Em que pese a lei não fale sobre o protesto, o termo protesto, na prática cotidiana do processo trabalhista, foi-se utilizado esse termo como forma de nomear esse ato, né, pelo qual você registra ali a sua inconformidade. Você vai clipar o seu processo pela inconformidade de alguma decisão proferida pelo juiz, certo? O artigo 795 da CLT vai dizer que as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes. Como nós falamos há pouco, a parte é quem tem obrigação de arguir a nulidade. E isso vai acontecer mediante protesto. Beleza. E quais são, meus amigos, as finalidades dos protestos? Uma das finalidades do protesto é impugnar uma decisão que contraria o interesse da parte da qual você defende. Serve também para preparar o caminho para um futuro recurso, caso a sentença venha desfavorável ao seu cliente, é claro, para evitar, em tese, a preclusão. Quando você protesta ali, você está evitando a preclusão. O que é a preclusão? O seu direito de impugnar determinados atos, o seu direito de agir no momento oportuno, por assim dizer. Certo? E, por fim, tentar fazer com que o juiz de primeiro grau reconsidere a sua decisão, porque uma vez que você protesta, eu costumo dizer sempre que nem sempre você precisa imediatamente ali, no primeiro momento, protestar. Por quê? Vou explicar. Às vezes, uma simples explicação para o juiz do que você pretende pode evitar que o juiz indefira determinada produção de prova ou determinada pergunta, porque ele agora entendeu qual é o motivo e aí você nem precisa protestar, certo? Então, assim, em regra, às vezes, existe muito aquela disputa de poder do advogado, querendo mostrar que, que o juiz não manda no processo, então, que é, de certa forma, irrelevante. Na maioria das vezes, juízes eles são respeitosos, eles compreendem o advogado. Infelizmente, a gente tem ali um caso ou outro de juízes que não fazem o seu trabalho bem feito, desrespeitando advogado, partes, enfim. Mas esses são
a minoria. Em tese, a maioria dos juízes, independente do seu conhecimento, independente dos seus muitos anos de prática, talvez da sua grande experiência, independente dele reconhecer que o advogado está ali começando, até mesmo quando ele percebe que o advogado está começando, a maioria dos juízes eles conseguem, de certa forma, relevar essa questão por entender que o início é difícil. Então, a maioria dos juízes, eles sim respeitam o advogado, respeitam o trabalho do advogado, mas a gente também não pode deixar de conhecer, de falar. Existe sim a possibilidade de você encontrar um juiz totalmente ríspido e que, por vezes, alguns advogados já entram na sala de audiência também já cheio de defesa, cheio de objeções contra determinados juízes. Mas não convém. O que convém é que cada um de nós possamos fazer o nosso trabalho e prestar um bom serviço para a sociedade como um todo. Não existe justiça sem advogado, assim como sem juiz também não existe. Então, se todos nós fazemos a nossa parte, o trabalho ele é bem prestado à sociedade. Beleza? Então, como protestar em audiência, meu amigo? O advogado, a gente sabe que a forma de você intervir é falando com o juiz de forma sempre gentil e educada. Excelência, pela ordem. Pela ordem. A bem da verdade, às vezes o calor da audiência, a gente sabe que é tudo muito rápido no processo do trabalho. Pode ser que em algum momento você se pegue em um momento acalorado ali e isso, de certa forma, gera uma discussão com o advogado da outra parte ou até mesmo com o magistrado que está dirigindo o processo. Mas o ideal é que tanto o juiz quanto as partes possam, de certa forma, trabalhar o seu próprio controle emocional para que a audiência ela possa ocorrer da melhor forma possível. Então, no momento em que o juiz ele profere ali um indeferimento da produção de determinada prova, o indeferimento de uma pergunta, o que você, enquanto advogado, pode fazer, excelência, por gentileza, eu solicito que conste o meu protesto com relação à pergunta indeferida, que conste o indeferimento da pergunta. É mais objetivo nesse caso. Porque ninguém perde tempo, o juiz ele só vai botar lá diretamente. Então você tem que estar ligado para esse fato. Você não vai precisar fundamentar, embora você possa fundamentar, a depender do caso. É claro que diante de uma análise cuidadosa e quando você já tem uma certa experiência, você pode ali fundamentar os fatos que você está protestando. Mas o ideal, em regra, é que você nem fundamente. Não fundamente, porque não existe uma determinação legal que você, advogado, venha a fazer essa fundamentação com relação ao protesto que você está registrando, exatamente pelo que eu falei, para não impedir lá na frente que o seu recurso ele fique prejudicado, na verdade. Para não prejudicar o seu recurso. Então você tem que ter muito cuidado. Para você fundamentar, você tem que ter muita certeza do que você está fundamentando. Às vezes, quando você faz um pedido de registrar, por exemplo, um indeferimento da pergunta, o juiz, se você não tem experiência, se você nunca entrou na sala de audiência, o que o juiz pode fazer é o seguinte: fica indeferida a pergunta e aí ele pede para o advogado repetir qual é a pergunta. Porque às vezes, no calor da emoção, o juiz nem lembra qual é a pergunta. Então você só vai repetir qual foi a pergunta feita que ele está indeferindo nesse caso. Certo? Se o indeferimento for relacionado a algum requerimento, o juiz pode fazer constar da mesma forma conforme a gente fez constar. Conforme você faz constar a pergunta, se você faz um pedido, por exemplo, de determinada produção de prova, o juiz indeferindo, ele pode ser que ele te dê a palavra para poder fazer constar isso na audiência. Na própria ata, o juiz pode te dar a palavra para que você faça constar aquele requerimento. Vamos dizer, por exemplo, que você está fazendo
um requerimento para que determinada empresa seja oficiada a prestar informações. Por exemplo, já aconteceu comigo em um processo de a reclamada arguir que a minha cliente, que era reclamante, ela tinha participado, ela estava arguindo hora extra e a minha cliente não tinha tinha me omitido essa informação. Então, a reclamada arguiu que a reclamante, em determinado período, apesar de que o trabalho era à distância, ela fazia um teletrabalho, então nós estávamos arguindo hora extra, então a reclamada arguiu que ela fazia faculdade em determinado período, então não caberia naquele período um pagamento de hora extra ou mesmo o reconhecimento desse serviço prestado em horas extras. Então a reclamada em audiência ela pediu que fosse oficiada a faculdade para que pudesse prestar informações com referência às matrículas da reclamante, com referência aos períodos que ela estudava, os horários e tal. O juiz deferiu. Então, quando o juiz deferiu esse pedido, o juiz abriu espaço para que a advogada ela formulasse o seu requerimento. Então, ela vai fazer lá o seu requerimento. Requer seja oficiada a faculdade tal e tal e tal, localizada no endereço tal, aí dá todos os dados da faculdade e depois ela pediu para que prestasse as informações. Ela disse quais são as informações? Referente às matrículas de cada período, referente aos horários em que a reclamante tinha aula. Então, depois de formulada essa pergunta, porque na ata de audiência, o juiz ele dá a oportunidade, então o secretário vai colocar lá na ata de audiência. Pelo advogado do reclamante ou da reclamada foi dito que... E aí você requer seja oficiada a empresa tal para prestar tais e tais informações, a empresa fica localizada em local tal. E aí logo em seguida vem, pelo juiz foi dito o quê? Defere o pedido. Se for em deferimento, o juiz vai dizer, pelo juiz foi dito que, aí o juiz vai colocar lá, fica indeferido, referido pedido por conta de que as provas já estão nos autos, tal, tal e tal e tal. Ele informa. Quando o juiz ele fizer esse indeferimento, você enquanto advogado, se ele indeferiu, você tem a oportunidade de fazer constar os seus protestos, certo? Então veja, nesse caso você não vai precisar fundamentar o protesto, dizer que fica protestado porque fundamentar ali de forma pormenorizada, porque isso pode prejudicar o seu recurso. O que você vai fazer? De forma simples e objetiva. Você vai dizer, fica desde já protestado em deferimento sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Pronto, basicão. Entende? Basicão. Por mais que alguém venha dizer que não é bem assim, é assim, meu amigo. Quanto menos você falar no protesto. Sabe aquela história do menos é mais? Então, nos protestos, você precisa ser simplesmente objetivo. Até porque não existe determinação legal. Não existe determinação legal para que você fundamente o seu protesto. Você só precisa fazer constar. Pronto? Então, dito isso, você sabendo o que você precisa fazer, então, para registrar protesto, você já sabe a partir de hoje que você sequer vai precisar ficar nervoso. O que você precisa fazer? Controle emocional. Foi indeferido? Excelência, faça constar o meu protesto. Certo? Porque você entende que é importante aquele fato. Vinha aos autos uma informação, a resposta a determinada pergunta, a produção de determinada prova. Então, tendo a convicção disso, ou se você estiver na dúvida ali no calor da emoção, você faz constar o protesto de qualquer forma. Fica desde já protestado o indeferimento, a pergunta, ou o que quer que seja, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Você fez o seu protesto de forma simples e objetiva e depois você vai poder arguir a nulidade em fase recursal por conta deste indeferimento. Você entende como é simples o protesto? Por que eu digo isso? A questão prática ela é muito boa porque ela nos traz entendimento. Por quê? Porque quando você só está ouvindo as pessoas falando, você tem diversas impressões. Você não sabe como que acontece na prática, no dia a dia. Mas quando você tem conhecimento disso, isso por si só já te dá uma certa tranquilidade.
Eu tenho certeza que se você for fazer uma audiência amanhã, você está assistindo esse vídeo hoje, e for fazer uma audiência amanhã, você vai estar bem mais tranquilo quando você sentir que você precisa registrar, fazer constar os seus protestos em audiência. Por quê? Só o fato de você saber que ele precisa ser simples e o fato de você saber que qualquer pergunta indeferida, seja ela qual for, não existe. Se você entende que a pergunta ela é necessária, por mais que o magistrado ele entenda desnecessária, que ele entenda que a pergunta é boa, que ele te ignore, seja lá o que for, a obrigação dele é fazer constar o seu protesto. É um direito seu enquanto advogado, certo? Então, se você faz uma pergunta referente ao protesto, eu sempre indico que você leve numa audiência, faça ali o rol de possíveis perguntas que você fará na audiência. Por que possíveis perguntas? Porque às vezes a audiência ela toma outra direção. Às vezes as perguntas que você levou, o próprio magistrado ele já fez aquelas perguntas. Então você não vai repetir a pergunta porque o magistrado ele vai indeferir. Você só precisa ficar ligado no que está sendo perguntado, até porque no decorrer da audiência, a depender das perguntas que estão sendo formuladas e as respostas que são dadas a cada uma dessas perguntas pela parte ou pelas testemunhas, você pode tomar uma outra direção, fazer uma outra pergunta e talvez nenhuma daquele rol de perguntas que você fez seja necessária mais. Primeiro, seja porque o juiz ele já fez as perguntas, ou seja porque, de certa forma, mesmo não sendo feita a pergunta, a parte ela já falou sobre aquele assunto, ela já declarou determinado fato. E aí você não vai precisar perguntar aquilo, mas dali pode surgir uma outra pergunta que será necessária para o deslinde da causa, entende? Então, você é advogado, você precisa estar ligado, porque na audiência tudo é muito dinâmico. Então, você precisa estar ligado nas perguntas que você precisa fazer e na possibilidade de protestar no caso de indeferimento. Às vezes, é possível que você faça uma pergunta, o juiz indefira e você analise essa pergunta, talvez realmente ela não seja tão importante. Aí tudo bem, você esquece a pergunta e segue, tá? Mas isso assim, quando você não protesta, você tem que ter muita certeza que a pergunta ela não é tão importante, entende? Porque se você, o que eu digo? Na dúvida, proteste. Na dúvida, proteste. Se você tiver na dúvida, faça constar o protesto. Mas é claro, sempre de forma muito tranquila, você vai analisar o caso ali, mas às vezes, quando o juiz indefere, você para pensar e você vê que realmente não é tão necessária a pergunta e também o protesto, até porque, como eu disse, não existe amparo legal para que você fundamente o seu protesto, enfim. Então, o ideal é que você simplesmente se atente para o fato de registrar o protesto, tá bom? O advogado precisa saber, por fim, para a gente poder concluir aqui, que não existe uma forma de se fazer um protesto. A lei vai nos dar a forma, a forminha de bolo de se fazer, por exemplo, uma petição inicial. Está lá na lei. Como é que você vai fazer? Você vai colocar qual é o juízo, você vai fazer um endereçamento, você vai qualificar a parte, você vai falar sobre os fatos, sobre os fundamentos jurídicos e você vai fazer o pedido. Então essa é a forminha. Tem essa forma de você fazer. Você não pode fugir disso. Você não pode fazer uma petição sem endereçamento, sem a qualificação das partes, porque a lei está dizendo é necessário. Tá? E na qualificação você sabe lá, tem que ter agora, por exemplo, com o CPC, com alteração, com a mudança, com o novo CPC de 2015, hoje é necessário que você coloque até o endereço eletrônico da parte. Até porque agora já existe até a questão da notificação das partes, da citação da parte, preferencialmente por endereço eletrônico, por e-mail. Então, você, em qualquer reclamação, você já bota lá. Então, a forminha de bolo da petição inicial é essa, da contestação você tem lá, do recurso você tem lá. Então, essa é a forminha de bolo. Mas para o protesto, não existe uma forminha de bolo. Não existe uma forma de fazer protesto. Você só precisa lembrar de colocar o seu protesto. Pode esquecer toda essa questão do juridiquês,
da linguagem. Às vezes, a grande preocupação do advogado é a forma, né, de se montar o protesto, de fazer da forma juridicamente perfeita, por assim dizer. Mas você não precisa disso, você precisa ser simples e objetivo. Fazer constar o protesto por conta daquele determinado fato que foi indeferido, aquele determinado pedido de produção de prova, de uma pergunta que foi indeferida, certo? Então, você se ligando nisso já é o suficiente para que os seus protestos ele seja registrado. Então, eu acredito que esses são os pontos aqui essenciais que você precisa se atentar, tá? Para os protestos. Há a possibilidade de você fazer protesto também fora de audiência. Se você faz um requerimento de pedido nos autos, o juiz indefere lá por meio de um despacho nos autos, você pode imediatamente peticionar nos autos e fazer lá a sua petição simples e objetiva, informando que ali se trata de uma petição para registrar protesto antipreclusivo por conta de determinado fato, certo? Se atente também para o fato de que, se for designada uma audiência para razões finais, porque às vezes o juiz ele vai designar lá uma audiência para você apresentar as razões finais, nessa audiência, certo? Se você não estiver presente, você não poderá apresentar nos autos protesto, porque o momento de você apresentar é lá nessa audiência, tá certo? E, na verdade, até na audiência de instrução. Se determinado fato foi indeferido ali, é naquele momento que você deve prestar os seus protestos. Tá certo? Essas são as considerações que eu reputo assim, necessárias e urgentes para fim de protestos. É claro que a gente poderia divagar mais sobre as nuances, as minúcias do protesto, mas eu acho que com essas informações já te serão úteis. E eu volto finalizando esse vídeo pedindo para você não esquecer de deixar o seu like aí, compartilhar com seus amigos. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações. Nós estamos constantemente subindo conteúdos nas nossas plataformas, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, qualquer uma dessas plataformas que você faça parte. Os nossos endereços estão aqui embaixo, tá bom? Você pode aí se inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir lá no nosso canal do Instagram, do Facebook, tá bom? E conta sempre com a gente, beleza? Comenta aí embaixo se foi útil para você, se ficou alguma dúvida, se você gostaria que a gente trouxesse aí um novo vídeo falando sobre um determinado assunto, fala para a gente aí que a gente vai estar analisando e nos próximos dias colocando aqui, tá bom? Obrigado por ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo até o final. Um grande abraço e um beijo no seu coração.